Olá, estudantes, tudo bem? Nossa primeira semana nós falamos de tema e problema e vocês procuraram o orientador de vocês. Encontrado o tema, agora nós vamos prosseguir para a escrita dos demais componentes que devem ter o seu projeto de banca final. Então, uma das características que deve ter um artigo ou um TCC, o seu projeto, ele tem que ter trabalhos correlatados. O que seria isso? Dificilmente o que você está fazendo será ou é algo inédito. Por exemplo, trabalho com o rio, poluição do rio Aquidauana. O rio Aquidauana é único, só existe Aquidauana, mas poluição em rios, trabalhos relacionados foram feitos em várias cidades, estados e até em países fora aqui da América do Sul ou da América do Norte. Então, vocês têm que localizar esses trabalhos que têm a ver com o seu tema. Então, por exemplo, seu tema é poluição do rio Aquidauana que afetam os ribeirinhos. Então, você vai procurar em alguns sites aí, Google Academic e outros que eu vou citar aqui, poluição em rios onde afeta os moradores locais, poluição em rios que afeta os ribeirinhos. Então, você vai tentar localizar trabalhos relacionados para poder citar no seu trabalho, que você fez a leitura, né? Quais foram os objetivos deles, que metodologia eles utilizaram. E aí você vai poder até comparar com os resultados desses trabalhos. Então, você vai usar na introdução esses trabalhos correlatados e vai poder, em resultados, quando você for escrever o ano que vem, vai poder comparar com esse outro projeto, que é bem interessante aí para a banca final. Então, você vai citar pelo menos 2 a 3 artigos que são relacionados ao seu tema, tá? Então, tem 2 ferramentas aqui, ou sites, né, que vocês podem fazer a pesquisa, que é o SiteAnswer, que é onde você faz pesquisa também em português ou em inglês, e o Cielo, que você faz uma pesquisa por temas lá também. Tem meio ambiente, geografia, informática, hidrografia, tem todos os temas lá principais. Então, você pode acessar esses links e fazer a pesquisa por lá. Eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho que foi defendido pelo 7º semestre aqui do campus Aquidauana, que é a chocadeira automatizada. Eles fizeram a pesquisa e trouxeram aqui, acho que foram 2 citações de trabalhos que são bem parecidos com os deles. Olha como eles fizeram. Foram realizadas pesquisas no que se refere a projetos parecidos, né? E achou do chocadeira automatizado, aí citou o autor e o ano, que ele desenvolveu uma chocadeira de baixo custo, porém no artigo apresenta pouco resultado aí que comprova o seu funcionamento. Então ele já trouxe o título e já trouxe algumas informações sobre o artigo. O mesmo também não realizou chocagem para verificar a eclosão. Ele citou os materiais utilizados aqui nessa chocadeira. E falou, um ponto bem importante esquecido no projeto, ele já trouxe uma conclusão do projeto que ele leu, um ponto bem importante esquecido nesse projeto é a verificação da umidade, que também é importante para o desenvolvimento do embrião, e fala por quê. E eles não apresentaram o orçamento do produto nesse artigo que eles leram. Então ele traz as informações do artigo e já faz aí uma conclusão que ele leu, né, que ele verificou lá o que está faltando e o que ele poderia trazer, agregar para o artigo dele. Então, ele pôde fazer essa comparação depois. Na citação, ele trouxe um produto relacionado num sistema de automação e controle de uma chocadeira também, do Bresolim 2018. Desenvolveram o mesmo produto e nesse projeto foram utilizadas 4 lâmpadas, onde o sensor DIMM controla a intensidade da luz, porque para fazer uma chocagem de um ovo precisa de uma temperatura ideal lá. A chocadeira foi feita de madeira, então ele trouxe os métodos utilizados. Apesar de não apresentarem resultados da taxa de eclosão por meio da experimentação e não relataram o orçamento do produto. Então, ele fez aí algumas considerações que ele encontrou também nesse trabalho correlacionado com o dele. Então é interessante você fazer a leitura do artigo
e trazer aí quais foram os resultados, qual foi a conclusão que esse autor teve, para você ter uma ideia do que você tem que escrever também no seu resultado, na sua conclusão, e até fazer algo diferente do dele, para poder, e também ou algo parecido, e poder fazer uma comparação de resultados aí. O objetivo. Então, o segredo de um bom trabalho aí é ter um bom objetivo. Então, se você definir o objetivo do trabalho, você vai ter aí um grande êxito no seu resultado final. Então, a justificativa vai dizer por que vale a pena buscar esse objetivo, então está tudo interligado. O método vai dizer como o objetivo vai ser alcançado, os resultados esperados vão dizer o que muda no mundo após o seu objetivo ser atingido, e a revisão bibliográfica vai apresentar os conceitos necessários para a compreensão do objetivo e os trabalhos relacionados ao seu objetivo. Então, se você tiver um bom objetivo, tudo vai se encaixar, justificativa, o método, os resultados, a revisão. Então, você tem que ter um bom objetivo aí. Alguns objetivos que não podem ser utilizados, né? O objetivo desse trabalho é aumentar os meus conhecimentos. Não nada a ver. Você tem que ter um objetivo relacionado ao trabalho, não a você, não é pessoal. Fazer um estudo sobre, isso não é um objetivo. Produzir uma dissertação, um TCC sobre, também não é, tá? Então, todo projeto propõe algo, né? Então, a questão é o quê? O que você está propondo? Então, é necessário que o objetivo diga que aquilo que está sendo proposto é melhor do que alguma outra coisa, ou que resolve algum problema que antes não podia ser resolvido, ok? Então, você tem que saber o que você está propondo, esse é o seu objetivo geral. Então, o caminho para a escolha de um bom objetivo é escolher um tema de pesquisa que vocês já fizeram, numa área de conhecimento que você vai trabalhar. Então, você tem que fazer a revisão bibliográfica e fazer a leitura de outros trabalhos, a não ser que o autor já seja especialista na área, que não é o caso de vocês. Vocês estão aprendendo, vocês estão nesse caminho de ser especialistas, né? Então, você tem que ler muitos trabalhos aí já publicados, não é só 2, 3, né? Vocês têm um ano inteiro para escrever o TCC de vocês, então vocês vão ler vários trabalhos aí durante esse um ano. E aí vai definir o objetivo da pesquisa em cima dessa revisão. Então, uma vez feita a revisão bibliográfica, o objetivo de pesquisa possivelmente será fortemente relacionado com um dos problemas em abertos que você já escreveu. Então, o objetivo de você, o seu objetivo é encontrar aí uma solução para o problema, né? Então, o objetivo da pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho. Então, um bom objetivo de pesquisa possivelmente irá demonstrar que alguma hipótese sendo testada é ou não verdadeira. Então, o objetivo deve ser atingido dentro do tempo regularmente proposto no cronograma, ou seja, você não vai fazer um objetivo enorme. Vou desenvolver um robô que plante 1000 árvores, mas nesse tempo você vai conseguir fazer essa plantação de 1000 e saber o que deu certo ou não? Então, não é um objetivo enorme. Então, e não é um objetivo complexo, é algo que você saiba que você vai conseguir atingir ao final aí na hora que você aplicar os seus métodos. Não basta apresentar uma ideia complexa que não pode ser demonstrada ou concluída no tempo disponível que você tem. E alegar que não houve tempo para concluir o trabalho. Então, dificilmente é uma boa desculpa aí. Objetivo de pesquisa versus objetivo técnico. Então, se o simples desenvolvimento de um sistema ou um protótipo fosse suficiente para otorgar um grau acadêmico, no caso eu estou falando do superior, tá? Então, as universidades deveriam estar conferindo títulos de mestre a todos os programadores e analistas, certo? Então, se você vai desenvolver um programa, um aplicativo, não é só desenvolver, você tem que fazer toda uma pesquisa, isso é um TCC. Então, você vai fazer a revisão, você vai propor um objetivo, por que você está fazendo esse aplicativo? Vou fazer um mapeamento das áreas degradáveis de Aquidauana, através do aplicativo. Então, é um estudo, não é só sentar ali e desenvolver. Então, desenvolver algo, algo técnico, é importante, é muito relevante, mas tem que ter a escrita também, tá bom? Então, um exemplo de um objetivo geral.
Desenvolvimento de uma chocadeira automatizada de baixo custo para aumentar a produtividade dos pequenos produtores de galinhas da região. Então, esse objetivo geral, quando você escreve, você vai trazer na metodologia como que você vai automatizar essa chocadeira. Como que você vai transformá-la em baixo custo e como que essa chocadeira vai aumentar a produtividade. Você tem que encaixar todas as palavrinhas, tudo que você vai trabalhar no seu TCC, no seu objetivo geral. Então, ele é no máximo de 2 a 3 linhas, não é difícil, mas ele tem que ser muito bem pensado com o seu orientador. Objetivos específicos. Ele deve ser escolhido da mesma forma que o objetivo geral, ou seja, eles não devem ser triviais e eles devem ser verificáveis ao final do trabalho. Então, eles não são etapas do trabalho. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, eu vou até o laboratório, eu vou fazer um cálculo. Isso não é objetivo específico, tá? Então, tome cuidado. Então, não deve confundir os objetivos específicos com os passos. Então, a implementação de um protótipo ou coleta de dados, como eu falei, né? São partes de métodos do trabalho e não são objetivos específicos. Então, é difícil escrever um pouco, mas se você tiver 2, 3 objetivos específicos, está ótimo. Um exemplo aqui. Pesquisar sobre as atividades de sistemas de produção de base familiar, verificando quais as suas diversidades e sustentabilidades do agrossistemas. Então, para eu atingir o meu objetivo geral, que é atingir a comunidade local, eu tenho que saber como funciona, então eu tenho que fazer essa pesquisa. Eu tenho que avaliar a produtividade da chocadeira, eu tenho que saber se ela será rentável ou não, né? Se ela vai conseguir fazer uma eclosão de vários ovos ou vai ter algum problema. Então, é um objetivo específico, isso tem que ser trabalhado. Avaliar o custo-benefício, então, em relação a uma outra chocadeira. Então, eu tenho que fazer alguns cálculos para saber se a viabilidade, por que eu utilizar a minha e não uma que eu compro aí no Mercado Livre. Então, eu tenho 3 objetivos específicos aqui que trazem uma ligação com o objetivo geral. Para eu poder atingir esse objetivo geral, eu tenho que fazer esses 3, pelo menos esses 3, para eu ter um resultado aí final. Hipótese. A hipótese é uma frase, né, uma afirmativa que busca responder ao seu problema, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá. O que a gente fez na primeira semana? A gente falou sobre o tema e o problema. Você sabe qual é o seu problema. E agora? Na hipótese, eu tenho que tentar responder esse problema, né? É uma afirmação da qual não se sabe o princípio se é verdadeiro ou falso, eu não preciso saber por enquanto. Então, eu só vou tentar responder ao problema. Então, o trabalho de pesquisa consiste justamente em tentar provar a veracidade ou falsidade dessa hipótese. Então, a hipótese é uma afirmativa aí, é uma resposta ao meu problema. Então, para entender melhor, basta que você pense em quando acompanha uma série que gosta muito, né? Comparando aí com uma série, um filme que você gosta, aí você começa a criar teorias relacionadas ao enredos e personagens. Então, a hipótese da pesquisa tem essa mesma característica. Então, olhe para ela ou para os seus problemas, o seu trabalho, como uma série de possibilidades que você pode comprovar, né, que sim ou que não ao final do trabalho. Então, um exemplo. A utilização de uma chocadeira resolveria a problemática de aumentar a produtividade do pequeno produtor de galinhas, fazendo produzir mais sem um aumento de aves no período de chocagem, né, ou com baixo custo, sendo uma solução acessível para a classe mais desfavorecida. Então, o que ele propôs? Qual que era o problema dele? Encontrar uma chocadeira de baixo custo, né, para quê? A hipótese dele é que ele consiga resolver aí aumentar essa produtividade do pequeno produtor. Então, essa era a hipótese dele e ele tentou comprovar no TCC que ele conseguiu responder, que ele conseguiu aumentar a produtividade do pequeno produtor utilizando essa chocadeira aí. Justificativa. Então, um projeto de pesquisa tem 2 justificativas. A justificativa do seu problema, porque vale a pena resolver esse problema. Justificativa da hipótese, né, porque a hipótese escolhida é promissora.
Se você tiver já o seu problema, a sua hipótese, você pode fazer a sua justificativa já. Então, por que vale a pena resolver e por que a sua ideia é boa? Então, você vai escrever sobre isso. Então, um exemplo aqui de justificativa. Então, ele fez aí meia página, tá? O município de Aquidauana está localizado em uma região, fez a parte da característica da região, porque que ela é pobre, né? Falando. Onde tem agricultores e tal. Dentre várias opções que se pode ter dentro dessa atividade econômica, tem a criação de galinha, essa é a justificativa dele, e a grande maioria desses criadores utiliza o sistema extensivo, ou seja, técnicas rudimentares na criação e tendo uma menor produtividade. Diferente desse sistema, tem o sistema intensivo de criação que visa a produção em grande escala, utilizando técnicas modernas, como o sistema de confinamento, alimentação. Então, ele trouxe outras hipóteses para sistema de criação também. Então, observou-se aí uma absurda diferença no que se refere ao rendimento da produção e competitividade. E um ponto que pode ser abordado é a utilização do método natural de chocagem pelos pequenos produtores. Porque um pequeno produtor, lembrando aí dessa justificativa, ele não tem uma renda alta para poder fazer essa criação aí de alta escala ou comprar equipamentos, certo? Então, durante o período em que a galinha está chocando os ovos, o produtor deixa de lucrar, pois a galinha fica sem botar os ovos durante esse período. Então, ele não consegue ter uma renda, porque a galinha está ocupada ali durante os 20 dias. Muitos produtores ainda utilizam desse método por não conhecerem métodos de chocagem artificial e automatizados, ou consideram o preço da incubadora muito caro. Tendo conhecimento das questões abordadas, pôde-se afirmar que a utilização de uma chocadeira resolveria a problemática de aumentar a produtividade do pequeno produtor de galinha. Então, uma solução acessível para essa classe mais desfavorecida aí. Então, essa é uma justificativa desse trabalho da chocadeira. Então, eu trouxe aqui vários exemplos que vocês podem utilizar e aplicar no trabalho de vocês. Então, para essa semana, eu quero que vocês escrevam sobre os trabalhos correlatados, objetivo geral, objetivo específico, hipótese e justificativa do seu trabalho. Falem com o seu orientador, tá bom? Obrigada!